Irmãos, eu admiro muito quem tem palavra, e a Bíblia confirma isso. Eu acho que nós, como povo de Deus, temos que ser um povo de palavra, ter uma palavra firme, uma palavra verdadeira. Isso vai agradar muito a Deus. Nós não somos perfeitos, as circunstâncias vão dificultar, às vezes nós vamos acabar mentindo, outras vezes nós vamos tentar encobrir um pouquinho a verdade para não magoar, não chatear as pessoas, outras vezes nós vamos ser muito políticos, esse negócio de política eu conheço bem, e nós vamos ser político daqui, dali, para não ferir, para não ofender e tal, mas nós temos que, pela misericórdia de Deus, mudar isso. Nós precisamos ter uma palavra firme, ter uma palavra, é claro que sempre transmitida com amor, mas uma palavra firme. A verdade tem que estar em nossos lábios, nós temos que buscar isso do Senhor, sermos verdadeiros e firmes naquilo que nós falamos. É a maneira que nós temos de nos comunicar com o mundo e a maneira que o Senhor usa para que as pessoas conheçam a verdade e vejam essa verdade em nós. E a palavra de Deus confirma isso. Mateus 5,37. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. É sim, sim, ou é não, não. Não tem conversa fiada. Nós falamos, nós vamos assumir a palavra que nós demos, mesmo que soframos a perda. Mesmo que haja lutas, mesmo que haja consequências, mas a minha palavra eu quero manter e quero pedir graça a Deus, porque sozinho eu não consigo, diante dos homens, das circunstâncias difíceis da vida eu fraquejo, mas eu quero pedir misericórdia a Deus, para eu ser firme na minha palavra. Em relação a isso, eu queria ler um versículo com os irmãos, lá em Deuteronômio, capítulo 23, que Deus fala firme, Deus confirma, corrobora essa palavra que eu trago agora para os irmãos. Deuteronômio, capítulo 23, verso 21. Deuteronômio, né? Um dos 5 livros do Pentateuco. Uns chamam de segunda lei, eu prefiro repetição da lei, né? Deuteronômio 23, 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor, teu Deus, você tem uma canetinha, sublinha aí, certamente, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Hoje em dia se banalizou a palavra, os juramentos, as pessoas zombam disso, mas eu tenho esse desejo no meu coração, pela palavra de Deus, de pedir misericórdia a Deus para eu manter a minha palavra, para eu ser fiel. E o Senhor fala isso, ó, se você fez um voto a Deus, ao Senhor teu Deus, saiba que certamente Ele vai requerer isso de ti. Então você cumpra logo o teu voto, porque se você não cumprir, em ti haverá pecado, porque os teus lábios determinaram alguma coisa diante de Deus. Então isso vai ter consequência, e a consequência é pecado, e o pecado vai separar você de Deus. Então Deus confirma ali, quando você não é obrigado a fazer voto, você não é obrigado a falar nada, mas quando você falar, cumpra. Quando você falar, mantenha a sua palavra. Quando você fizer uma aliança, respeite aquela aliança. Porque se você não fizer, vai haver em ti pecado, vai ser pecado. E a gente costuma se envolver com o mundo e o mundo tudo passa. Eles acham que tudo passa.
Não, as pessoas pecam, ofendem as outras, deixa o tempo passar, o tempo vai acabar isso. Não, se você pecou, ofendeu, magoou, você tem que pedir perdão. Lá, se você pegou alguma coisa emprestada, não, rapaz, eu te pago tal dia, não pagou? Ah, o cara esqueceu. Isso acontece muito no meu trabalho, tem muitos funcionários lá, eles têm pagamento dia 30 e dia 15 vale, mas não tem jeito, o camarada recebe dia 30, dia 3, ô, seu Luiz, dá para me arrumar uns 50 reais aí, meu gás acabou, inventa cada história, rapaz, é gás, é isso, é aquilo. História não falta, cada dia eu fico admirado como eles inventam história para pedir dinheiro. E alguns são fiéis, me conhecem, são antigos. Meu irmão, dia 30, que dia você me paga? Dia 15. Dia 15, eles chegam lá, às vezes sem o dinheiro. Seu Luiz, eu estou sem o dinheiro aqui. Pô, não dá para o senhor botar isso para o dia 30, não? Que eu fiquei duro, vai contar a história outra vez. Meu irmão, tá bom. E às vezes dia 30, eles voltam lá com a mesma historinha. Nossa, Luiz, sei o que, meu filho, bababá, babá. Pô, vamos jogar isso para dia 15 e tal. E eu vou fazendo, eu seguro para eles, eu ajudo. Agora tem uns malandros. Teve um lá que me pediu 50 reais e tal. Aí passou o tempo, não me pagou dia 30, tá anotadinho lá no caixa lá da empresa lá. Dia 10, dia 15, ele tá zombando de mim com os outros lá. Já esqueceu, rapaz, falar nada com ele não, já esqueceu disso, ó, 50 reais. Bom, dizem aí, diz o ditado que dor de barriga não se dá uma vez só, né? E o ditado é verdadeiro. Bom, passou o tempo, ele precisou. Ou dá para você me emprestar os 50 reais? Meu irmão, tu já pagou aquele? Não, sou que eu não paguei aquilo, o senhor, não, querido, essa assinatura aqui é sua. Ih, rapaz, só sabe que eu esqueci, então você paga esse primeiro aqui, depois a gente conversa e tal. Então, até no trabalho acontece isso, porque Deus quer que cada um de nós tenha palavra, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Se você fez um voto a Deus, meu irmão, não ache que o tempo vai apagar isso, não ache que Deus vai esquecer, porque Deus não vai esquecer. A Bíblia diz que Ele certamente vai requerer isso de ti. Então, que cada um tenha temor diante de Deus no que pronuncia os seus lábios. Quando você se declara e se batiza, faz muito tempo, eu já esqueci do batismo. Você esqueceu, Deus não esqueceu das suas promessas lá não. Deus não esqueceu quando o pastor te perguntou, crê em Deus Todo-Poderoso? Creio. Crê em Jesus Cristo, Filho de Deus? Creio. Você agora faz parte da igreja, está abandonando o mundo? Creio. Isso para Deus se mantém. Você pode ter esquecido, Deus não vai esquecer disso. Às vezes a gente faz um voto, vou orar 1 hora por dia. Eu não consegui orar, rapaz, e tal. Aí eu voltei para meia hora. Ué, mas é assim agora? Você faz um voto de orar 1 hora por dia, aí não deu para orar, você volta para meia hora, sem perguntar a Deus, sem pedir perdão, sem se consertar? Não pode, irmãos. Nós precisamos ter palavra com os homens e muito mais com o Senhor. Sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. Então, cada um de nós pense bem nos propósitos que vai fazer, deve fazer votos, deve fazer propósitos, mas pense bem. E se você fez algum voto, cuidado que você pode estar amarrado com esse voto lá atrás que você fez. Eu te aconselho nessa noite, pedir misericórdia a Deus. Se você fez um voto de uma aliança, está numa célula, saiu da célula, foi para outro lugar, não pediu perdão, não se consertou com a célula, você está amarrado com aquilo, a sua vida espiritual não vai progredir. Veio de outra igreja de qualquer maneira para o nosso meio, ou está em outra igreja e saiu daqui de qualquer maneira. Meu irmão, você tem que acertar lá o teu voto, a tua palavra. Você determinou que estaria conosco. Você vai para outro lugar assim, sem mais, sem menos? Ou você saiu de outro lugar onde você tinha aliança, vem para cá sem mais, sem menos? Meu irmão, tem muita gente presa, amarrada, através da palavra que deu. Então, essa é uma orientação que Deus tem nos dado. E eu quero ter palavra, eu peço a Deus para me ajudar a ter palavra, e ter uma palavra firme, uma palavra verdadeira. Eu quero ser verdadeiro com os meus irmãos, e quero que os meus irmãos sejam verdadeiros comigo. Eu peço a você, no nome de Jesus, que não faça nenhum elogio a mim para me agradar, que você não seja nunca político comigo. Eu te dou total liberdade, com amor e com respeito, porque se os irmãos gostam de respeito, eu também gosto, mas falem comigo as verdades, mas não queiram me enganar, não me iludam,
Não fale que eu sou muito bonitinho, sou muito novinho, eu já tenho 50, não adianta, você parece que tem 20, meu irmão, não é mais verdade e tal. Então não tentem me agradar, eu quero receber palavras de verdade dos meus irmãos que me amam, e eu quero ter essas palavras verdadeiras em meus lábios. Provérbios 27:6 diz isso: reais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Então, meu irmão, não queira que o seu ego seja satisfeito com palavras agradáveis, não fique buscando pregações ou palavras ou profecias agradáveis a você. Busque sempre a verdade, peça a Deus: Senhor, ainda que seja uma palavra dura, mas eu quero a tua palavra, não para agradar o meu eu, não para o que eu quero, Senhor, mas segundo a tua vontade. E, irmãos, a verdade é essa: na maioria das vezes nós vamos ter palavras duras, na maioria das vezes as palavras serão de exortação. Claro que Deus consola, edifica, mas na maioria das vezes são exortações. A maioria das profecias são duras para o povo de Israel, dura para os cristãos. Deus não traz moleza aqui, Ele traz lá as bênçãos decorrentes da obediência. No capítulo, e as maldições, nossa, aquele montão de maldições. Por que não é do mesmo tamanho? As maldições, o juízo, as exortações são maiores, são mais intensas, porque nós precisamos ser assim. Vê se você entende o que eu estou falando. A irmã Fabiana tem lá a Isabelle. Isabelle, faz isso. A Isabelle vai lá, faz. Isabelle, faz aquilo, faz. No outro dia, não vou falar mais com a Isabelle não, que ela já sabe tudo que ela tem que fazer. É assim? Claro que não. Todo dia: Isabelle, eu já não te falei, mãe, então, né? Ah, meu Deus, já te falei, minha filha. Vive ali falando, exortando. Precisa, nós somos assim como crianças diante de Deus. Deus precisa constantemente estar nos exortando. O nosso ser é inclinado para o mal. Então existe hoje um movimento de uma pregação para agradar o eu, para satisfazer o ego, para agradar as pessoas, palavras que agradam as pessoas. Na maioria das vezes essas palavras não são verdadeiras, não são vindas do Espírito, são palavras enganosas. Então peça a Deus misericórdia. Leia comigo Gênesis, no capítulo 6, primeiro livro da Bíblia, verso 5. Gênesis, capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O homem mudou? Não. O desígnio do nosso coração é continuamente mal. Nós gostamos do descanso, do prazer, da alegria. Nós gostamos das coisas boas. Nós queremos fazer o que queremos, e muitas vezes o que é errado. O nosso desígnio, nosso coração é continuamente mal. Então eu prefiro, irmãos, ter um pastor duro, que fala a verdade, do que um líder que fica encobrindo as minhas transgressões, um líder que fica batendo nas minhas costas e não me fala nada. Eu quero dar liberdade ao pastor Érico, aos meus irmãos líderes, para me falarem as verdades que são de Deus, não o que pensam apenas, mas o que vem de Deus. Eu quero que eles tenham liberdade, que a igreja tenha liberdade, e cada um de nós deve desejar isso. Pastor, líder, irmãos, ainda que seja duro, fale para mim. Talvez eu nem aceite bem na hora, o meu eu é grande, eu vou ficar zangado, tal, mas Senhor, eu quero engolir, meus irmãos, eu vou meditar naquilo que os irmãos estão falando. Isso é bíblico. A palavra de Deus diz que os profetas, os pregadores do passado traziam palavras assim. 1 Tessalonicenses 2,4 diz Paulo: visto que nos foi confiada a palavra do evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que sonda os nossos corações. Ele falava isso: não estou agradando a homens, não é isso o desejo nosso, agradar a homens, é agradar a Deus, para que os homens se convertam, para que os homens tenham um bom caminho. Então, meu irmão, aprenda a receber exortações, palavras duras, predisponha o seu coração a ouvir palavras que são de Deus.
mas você tem que se preparar. Você não pode fazer biquinho com a primeira palavra dura que os seus irmãos te dão. Na primeira exortação que o seu líder fala com você, você quer sair da célula, quer sair da igreja. Não pode, meus irmãos. Nós temos que nos submeter às palavras de Deus, ainda que sejam duras, ainda que sejam difíceis. Isso é ser sábio. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. O escarnecedor você não deve repreender, não é teu filho, não te reconhece. Agora o sábio não, o sábio te ama. Ele ouve aquela palavra, ele pode até dar uma baqueada por causa do eu, mas ele depois, poxa, essa palavra é verdadeira, essa palavra é de Deus. Então a Bíblia nos exorta a isso. Leais, meus irmãos, são as feridas feitas pelo que ama. Mas cuidado, porque os beijos de quem odeia são enganosos. Leia comigo em Gálatas, no capítulo 2, lá no Novo Testamento. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia. 1 Coríntios, 2 Coríntios, e vem o Gálatas antes do Efésios. Gálatas, no capítulo 2, verso 11. Hoje eu estou lendo bastante com os irmãos. Capítulo 2, verso 11. Gálatas 2, verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, isso é falando Paulo, né? Resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. O apóstolo Paulo foi firme. Pedro era uma coluna da igreja, reconhecido. Mas Paulo viu, não, tem alguma coisa errada aí. E eu, por amor, eu não creio que Paulo falou para ofender Pedro, e isso é um princípio importante, as nossas palavras devem ser faladas com amor, mas ele foi firme, ele não quis ver o que estava errado e se calar. Não, isso não é problema meu, rapaz. Pedro é uma coluna da igreja, eu me converti agora, há pouco tempo, ele já conheceu, andou com o Senhor. Não, ele falou, não, se está alguma coisa errada, a responsabilidade é minha também. Se está alguma coisa errada, meu irmão, perto de você, a responsabilidade é sua. Você vai se tornar cúmplice se você não fizer alguma coisa. Eu não estou falando para você ofender ninguém, querer ser duro, não, eu quero ser duro com o irmão, não. Nós temos telhado de vidro, nós temos que ter misericórdia, mas nós não podemos ser cúmplices. E Paulo foi bem firme, eu acho maravilhosa essa firmeza de Paulo, não é verdade? Com Pedro, o cara devia ter dado aquela tremida, é Pedro, rapaz, andou com Jesus. Não, mas ele se tornou repreensível, então por amor a Pedro, eu vou falar com ele. Então se você tem amor verdadeiro, e o amor verdadeiro faz isso, você chega diante da pessoa que está errada, e você com amor, com sabedoria, a Bíblia diz que a doçura no falar aumenta o saber, Provérbios 16, 21, então você com doçura, com amor, mas com firmeza, você tem que falar com o seu irmão. E eu achei lindo essa palavra. Não nos diz que Pedro também fez bico, discutiu com Paulo, aparentemente ele se calou. Então, irmãos, eu gostaria de ser como Paulo, ter a coragem, a ousadia, o amor de falar com qualquer um, quando eu estiver vendo algum erro, alguém caminhando para a morte, alguém se perdendo. Eu quero ter este amor verdadeiro, de não ficar elogiando, não ficar fazendo amigos, aparentemente, mas poder dar palavras vivas, ainda que as pessoas não aceitem, mas eu quero ter a minha consciência tranquila, de falar a verdade, de ser firme, como Paulo fez. Ele se tornou repreensível, eu vou falar, e por outro lado, eu quero ser também como Pedro, ainda que seja uma coluna da igreja, ainda que fosse conhecido com título, Pedro aparentemente abaixou a cabeça e reconheceu o seu erro. Esses são os dois aspectos da palavra. Ter coragem e firmeza no Senhor, com amor, para falar, para denunciar com amor, porque às vezes o seu irmão não está vendo. Pedro foi sendo levado pelas circunstâncias, ele precisava de uma sacudida, mas ninguém queria fazer isso. Paulo fez.
Paulo teve coragem para fazer. Você tem coragem para isso? Para exortar o seu irmão, para ir contra uma palavra dele, para criar talvez uma situação constrangedora, mas por amor e pela verdade? Por amor e pela verdade. Não é para irritar irmão, não é para discutir, é por amor ao irmão e pela verdade de Deus. Agora vá comigo em Mateus 26, 47. Um pouquinho antes. Mateus 26, 47. Leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande turba com espadas e porrete, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Um beijo pode ser um sinal de traição. Às vezes uma palavra firme, uma verdade falada com clareza, pode ser uma palavra de amor. Eu prefiro ser um Paulo, ainda que eu seja mal compreendido por alguns, mas eu prefiro falar a verdade do que ser um Judas que trai as pessoas com beijos. Nós temos que manter a comunhão, nós temos que nos esforçar pela unidade, mas não é batendo nas costas dos irmãos, não é querendo ganhar as pessoas na conversa, não é ganhar as pessoas pela amizade, é ganhar as pessoas pela verdade que nós temos. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Todos querem ver a igreja crescer. Eu lembro de um irmãozinho, um dia ele chegou para mim: pastor, vamos buscar as bênçãos de Deus, né? Meu irmão, onde diz a Bíblia para isso? Para a gente ficar buscando bênção. A Bíblia diz que a bênção vai nos alcançar. Deuteronômio 28, 2. Se ouvires a voz do Senhor, virão sobre ti as bênçãos e te alcançarão. Então, meu irmão, a Bíblia não diz muito para ficar buscando bênção, não. Não, a palavra de Deus diz lá, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar e vai receber as bênçãos de Deus. Eu falei: não, querido. Não, pastor, assim, não, meu irmão. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele ficou meio assim, falei: meu irmão, essa é a verdade. Não é buscar a bênção, é buscar o reino de Deus. Outra irmãzinha, na mesma passagem: pastor, a Bíblia diz para nós buscarmos o reino para receber as bênçãos. Também não é isso mesmo. Não, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, meu irmão, a Bíblia diz para buscar o reino de Deus, e aí essas coisas serão acrescentadas. Eu não procurei no original, mas a Bíblia não diz todas as coisas, ou diz, pastor Érico? Eu creio que é essas coisas. E quais são essas coisas? Comida e bebida. Todo o capítulo ele fala sobre isso. Então a Bíblia diz: se você buscar o reino, não vai te faltar a comida, não vai te faltar a bebida. As pessoas já mudam isso. Todas as coisas. O que são todas as coisas? As bênçãos. Eu quero as grandes bênçãos, carro, riqueza. A Bíblia não diz isso. Buscai o reino dos céus e essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas quatro. Aqui ele estava falando no contexto. Então, irmãos, não é para nós buscarmos, interpretarmos a nossa maneira, e nós não podemos deixar os irmãos interpretarem a Bíblia assim. Com amor, nós temos que repreender, explicar a palavra. A gente não pode deixar os irmãos caminharem dessa maneira. Eu um dia estava lá em casa, na cela, com um bispo, um amigo meu, e nós comentamos uma palavra. Rapaz, ele saiu totalmente fora da palavra. Eu, para ser sincero, dei uma fraquejada naquele dia, eu engasguei. Poxa, eu não posso deixar e tal, assim, mas posso deixar o culto terminar. O irmão desvirtuou da palavra, mas graças a Deus tinha um irmão Fábio, irmão Fábio, ele não é mole não. Não, pera aí, só um minutinho, pastor Luiz. Não, pastor, só me desculpe, bicho, essa palavra não está falando sobre isso não. Não sei se os irmãos estavam lá, essa palavra está falando isso. Obrigado, Senhor, eu dei engasgado, mas o irmão foi firme. Eu achei tão interessante, o bispo lá aceitou, abaixou a cabeça. É verdade, ele estava puxando a palavra para o outro lado. Então, irmãos, eu queria ler Mateus 6 com os irmãos. Nós vamos meditar um pouquinho
nessa palavra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas verdades sobre buscar o reino de Deus. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, buscar o reino não é buscar bênção, buscar o reino não é buscar prosperidade, buscar o reino é receber o rei desse reino, amém? Então, ou seja, quando você se submete a um reino, você está se submetendo a um rei. Todo reino tem um rei, todo reino tem as suas leis. Então, quando você está buscando o reino de Deus, você está buscando se submeter às leis desse reino, se submeter, na verdade, a este rei que reina ali. Isto é buscar o reino em primeiro lugar, é você se curvar diante do rei, e o nosso rei é Jesus. Só que o nosso reino, irmãos, que nós estamos nos submetendo, não é uma democracia. O nosso reino tem um rei. O nosso reino exige absoluta obediência. Porque se você estiver nesse reino e não obedecer, se você estiver nesse reino e não se submeter a este rei, no final você não vai ser aceito. Ao servo inútil, lançai-o fora. Ali haverá choro e ranger de dentes, Mateus 25:30. Pode ser servo, pode estar no reino, mas se não obedeceu, vai ser lançado fora. Segundo Tessalonicenses 8, tomando vingança contra os que não conhecem o evangelho e contra os que não conhecem a Deus e não obedecem o evangelho. Pessoas que estão debaixo de um reino, na autoridade de Jesus, mas ainda não aprenderam a obedecer a Jesus. Então buscar o reino de Deus é buscar esse reino sobre você, é aceitar esse rei que é um ditador. Nós não gostamos muito dessa palavra, porque todo ditador é mau, é corrupto, mas Jesus é um ditador. Jesus não conversa, ele ordena, ele dá ordens. Nunca houve um ditador que amou nem amará como Jesus, mas não deixa de ter um ditador. A definição de ditador no dicionário é aquele que retém todo o poder, amém? Jesus é assim. Quando você se entrega para ele, é todo o poder que ele tem na sua vida, ou nada. Ele não aceita metade. Não, na minha parte financeira, deixa que eu cuido, eu trabalho muito, não existe. Ou você é todo do Senhor, ele é o rei de toda a sua vida, ou ele é nada. Ou ele é o Senhor, ou ele é nada. Antes santificai a Cristo em vosso coração como Senhor. Ou ele é o Senhor, o ditador, aquele que manda na sua vida, ou ele é nada. Não se engane. Não, eu vou na igreja de vez em quando, eu assisto reunião, mas não, eu escolho com quem eu vou casar, eu escolho onde eu vou morar, eu escolho o que eu vou fazer. Depois de se entregar a Jesus, não é mais assim, meu irmão. Você tem que estar obediente à voz do Senhor, porque ele é o ditador, ele é o Senhor da tua vida. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. 2 Coríntios 4:5, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Ele vai ser o Senhor da tua vida, ou vai ser nada. Buscar o reino de Deus não é buscar bênção, é buscar este domínio do Senhor, este poder do Senhor, é as leis deste reino. Isto é, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo bonito, mas não deixa de ser reino, amém? Ele nos libertou do império das trevas, do diabo. Nos transportou para o reino. Esse reino, eu faço o que eu quiser, eu descanso a hora que eu quiser, eu vou para a igreja a hora que eu quiser. Não, meu irmão, continua sendo um reino. E nós precisamos obedecer a este rei, nós precisamos obedecer às leis desse rei. Nós não podemos nos envolver com o mundo. O povo de Israel, uma vez viu as nações e quis ter um rei como as nações, e é um versículo triste, 1 Samuel 8:20, quando ele diz assim, para que sejamos como todas as nações.
Que coisa horrível isso. Nós nunca vamos ser como todas as nações. Nós somos um povo separado por Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Nós somos separados do rei deste mundo. Nós somos separados, irmãos, das leis deste mundo. Amém? Nós não vamos seguir essas leis quando elas confrontarem com a Bíblia e a lei maior, a lei régia do Senhor. Nós não vamos obedecer, não. Quando eles mandarem nós não pregarmos os evangelhos, nós vamos obedecer a quem? As leis constituídas lá no Planalto ou o Senhor que nos mandou pregar o evangelho? Nós vamos desobedecer as leis. Quando eles falarem que nós não podemos disciplinar os nossos filhos por causa da lei da palmada e etc., nós vamos obedecer a lei do homem ou a lei de Deus? Se é hoje, eu sou preso. Minhas filhas levaram um couro, tadinha da Priscila e Laís, levaram couro. Débora eu peguei pouco, mas elas levaram muita palmada, e eu estava preso hoje, e tem irmãos que seguem a palavra de Deus. Então nós nos submetemos a este reino de Deus. Nós temos palavra. Se o mundo não tem palavra, se o mundo zomba, ele casa aqui e descasa, se ele assume um compromisso e daqui a pouco deixou, isso é o mundo. O mundo está agindo assim, não nós, amém? Nós estamos debaixo de um rei, nós estamos debaixo de um reino com as suas leis específicas. Volte nesse mesmo capítulo, ao verso 1, capítulo 6, verso 1. Olha como é diferente o nosso reino. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Este reino traz uma nova maneira de viver. Os homens fazem tudo para ser reconhecidos. Os homens fazem tudo para serem admirados, aplaudidos. Deus falou, com vocês é diferente. A justiça de vocês, a obra de vocês não é para se tornar aparente. A obra de vocês vai gerar um galardão na eternidade. Não é para ficar demonstrando para os homens, não é para ficar fazendo propaganda. E eu não concordo com propaganda de cura, propaganda de prosperidade. A Bíblia de maneira alguma prova isso. Então nós não fomos chamados, nós vemos milagres em nosso meio. Eu tenho visto milagres, os irmãos têm visto milagres, mas não é para fazer propaganda de milagres. O testemunho tem a sua hora certa, mas não é propaganda. Vamos comigo no verso 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Essa é a nossa maneira de viver, coisas simples, mas que mudam. Nós não vamos fazer nada para as pessoas nos aplaudirem, nos reconhecerem, verem o que estamos falando. Nós vamos, pelo contrário, nos esconder. Vamos deixar as coisas acontecerem, mas nós estaremos nos escondendo. Quando a gente ajudar alguém aqui, lá, colar, a gente não vai contar para ninguém, a gente não vai fazer propaganda para ninguém, vai ficar entre nós e o Senhor nosso Deus, amém? O mundo não, o mundo ele faz propaganda, ele bota na imprensa, o político então faz isso de montão, mas o servo de Deus não, o servo de Deus tem que fazer tudo em oculto. Só o Senhor vai saber das nossas ofertas, das nossas esmolas, do nosso jejum. Pule para o verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto
te recompensará. Ninguém deve ficar propagando o que fez, os milagres, as esmolas, a benfeitoria. Sou eu que vou ver isso de você. O fruto virá de mim, a recompensa virá de mim. Não precisa proclamar isso para ninguém. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo e façam isso em oculto, sem ninguém saber. Quando estiver jejuando, que ninguém saiba, de preferência, só o Senhor teu Deus, porque senão, meu irmão, você já recebeu a tua recompensa. Quando você dá uma oferta e fala que deu e tal, todo mundo, nossa, o irmão é muito bonzinho, o Nixon deu 2.000 para a comunidade, olha como o irmão Nixon é bonzinho. Já recebeu a recompensa, Nixon. Então seria bem melhor receber lá no céu. Eu queria ler com os irmãos também o verso 5, volte um pouquinho, desse mesmo capítulo. 6, verso 5. E agora nós vamos ficar por aí, eu vou terminar nessa palavra aí. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis vãs repetitivos, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus vosso Pai sabe o que tem de necessidade antes que lhes peçais. Aí vem a definição também do reino, do que é buscar o reino. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Eu estou buscando o reino em primeiro lugar. Para quê? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando eu busco o reino em primeiro lugar, eu estou declarando com os meus lábios: Senhor, faça-se a tua vontade. É o teu reino que eu estou atraindo, eu estou aceitando este rei, eu estou aceitando essas leis. Então, Senhor, eu me curvo diante da tua vontade. Eu não vou mais questionar o teu querer. Eu não vou mais me endurecer naquilo que eu desejo e que eu quero. Todos os meus sonhos, planos, projetos serão colocados no teu altar, Senhor. E aí o Senhor faça o que bem lhe aprouver, segundo a tua vontade, porque eu quero a tua vontade, não a minha vontade. Venha a nós o teu reino, este domínio venha sobre nós, Senhor, e aconteça a tua vontade. Nesse mesmo capítulo, ele fala sobre não se preocupar com riquezas. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, nem ladrões escavam, nem roubam, porque onde está o vosso coração, o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então todo este capítulo, irmão, fala do reino dos céus, ou seja, não é para ninguém ver o que estamos fazendo, só o Senhor deve ver. Quando buscamos o reino, nós abrimos mão da nossa vontade. Agora é a vontade do rei, é a vontade do reino que vai prevalecer sobre a minha vontade. E qual é essa vontade? Que eu não acumule riquezas na terra, mas que eu acumule riquezas no céu. Depois ele diz: não andem ansiosos com o que comer, com beber, e nem ajunte riquezas, apenas busquem a minha vontade. Eu sei que essa palavra é uma palavra muito ruim de se engolir, porque como nós gostamos que os nossos desejos, as nossas vontades sejam satisfeitas, mas a verdade da palavra de Deus é outra. Venha o teu reino, Senhor, eu abro mão da minha vontade, dos meus caminhos, dos meus desejos, Senhor, para que venha a tua vontade sobre mim. Isso, irmãos, vai ter um conflito muito grande em nossos corações, e é bom que haja esse conflito. Quem aceita as coisas muito rapidinho, eu acho meio perigoso. Eu conheci pessoas que tudo está tudo bem. Amém, Senhor, sob o sangue de Jesus, amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus, só vitória, não, amém, faço. É muito difícil.
a gente fazer a vontade do Senhor, a gente aceitar a vontade do Senhor, porque ela vai contra o nosso eu, os nossos desejos, nossos pensamentos, e vai ter que haver nisso, irmãos, um quebrantamento, vai ter que haver nisso um aperfeiçoamento de Deus, para que a gente comece a se curvar diante dessa vontade. E é uma vontade que, sinceramente, não é agradável aos olhos humanos, irmãos. Não buscar riqueza é o que menos os homens fazem nas igrejas hoje. O que eles mais fazem é buscar bênção. O que mais fazem os crentes é buscar riqueza. E o Senhor fala: aquele que buscar o meu reino vai abrir mão das suas vontades, não vai mais acumular dinheiro na terra, porque o seu reino é um outro reino. Ele vai começar a dar esmolas escondidos, ele vai começar a abençoar a obra de Deus escondido, porque ele vai acumular tesouros nos céus. Então ele não vai ficar correndo atrás de dinheiro, não vai ficar preocupado com o que come, não vai ficar preocupado com o que vai vestir, porque eu vou dar para ele essas coisas, isso eu garanto, quando buscarem em primeiro lugar. 1 Timóteo 6,7 diz isso: porque nada temos trazido para este mundo, e nada podemos levar dele. Tendo o sustento e o que nos vestir, estejamos contentes. Palavra dura para os crentes. Parece uma palavra tão simples, tão comum, mas eu acho que essa palavra entra como uma espada no coração dos crentes hoje em dia, porque o que o menos o crente quer é ter apenas o que comer, o que vestir. E é o que o Senhor está falando para a gente ter. Se você tiver o que comer, meu irmão, e o que vestir, fique contente. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes. O crente nunca está contente, ele está sempre na campanha, está sempre na vitória, esperando. Ele nunca está feliz e contente com aquilo que tem. Mas não é esse o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 6,33. Não é isso, buscar o reino em primeiro lugar. Buscar o reino em primeiro lugar. É isso, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que estreita é a porta. Se você quiser vir, meu irmão, você vai ter o que comer, o que vestir. Isso eu vou garantir para vocês. O que comer, o que vestir. E o vosso investimento? Nada aqui na terra. Tudo no céu. A oração é escondida, recompensa no céu. O jejum é escondido, é oculto. Recompensa no céu. Riquezas é lá no céu, é nada aqui na terra. Eu não prometo nada de riqueza, de glória humana, de reconhecimento humano para vocês, mas eu prometo uma glória eterna, amém? Então, se você se submete a esse reino, meu irmão, você vai abrir mão de tudo aqui. Mas para finalizar, eu quero dizer que você vai carregar dentro de você o poder do Espírito Santo. O poder deste reino virá sobre você. O poder do reino de Deus não virá sobre uma igreja que busca riquezas, que busca glória humana, que faz festa e faz propaganda das suas benfeitorias. O poder de Deus há de vir sobre uma igreja que se contenta com pouco, com comer e com vestir, e que investe nos céus, e que investe no reino poderoso. E ainda antes que este reino venha, este poder virá sobre nós, porque nós vamos carregar esse reino dentro de nós. E aí nós vamos poder crer que Deus vai nos usar para fazer milagres, maravilhas, sinais e prodígios, porque o nosso coração não está mais no tesouro, nosso coração não está mais no reconhecimento humano, nós não fazemos para a plateia mais, agora nós vamos fazer para o nosso Deus. Mas esse Deus que fala tudo isso promete também: se vocês fizerem isso, eu vou trazer um poder sobrenatural, como a igreja não tem visto. Um poder tremendo e glorioso. Quando vocês abrirem mão do reino terreno, o reino dos céus há de se manifestar sobre vocês com poder. E aí vocês vão ver quem eu sou. O meu poder e a minha glória. Mas a glória de Deus não pode se manifestar numa igreja materialista. Numa igreja que diz que ama e vive no reino eterno, mas que quer fazer a sua vontade. Quando nós buscamos o reino, é a vontade do Senhor que deve ser feita em nossas vidas. Amém?